Heraldo, agora em frente à tua casa aqui, eu quero que tu conte para nós a tua transição de saída aqui de fora, quando tu chegou lá na cidade, lá em Caçapava, as tuas primeiras experiências lá como estudante e como profissional também. Bom, Alexandre, como eu falei, a decisão de ir para Caçapava estudar, e não era morar, porque eu ia na segunda e voltava na sexta-feira. Isso foi, eu sempre digo, a vida da gente é feita de escolhas. A gente pode escolher alguma coisa certa e pode escolher alguma coisa que a gente pensa que é certa e dá errado. Mas a primeira escolha foi ir estudar. E aí voltava, e aos 14 anos teve a possibilidade de eu participar de um concurso interno para o Banco do Brasil. Era o melhor estagiário, em que você era chamado por um gerente, um grupo de estudantes, e o que tivesse melhores notas e passasse naquele teste ia trabalhar. E eu tive a felicidade, num grupo grande de estudantes que tinha na época, tinha uma vaga e eu fui escolhido para trabalhar no Banco do Brasil. Com 14 anos eu entrei no Banco do Brasil com carteira assinada, com um salário na época, isso lá em 75, um salário realmente muito bom, E cheguei para o meu pai e agradeci pelo que ele tinha feito para mim, isso com 14 anos, disse, olha, agora em diante eu me viro por conta. E aí a gente fiquei no banco por 4 anos, tomei a decisão de não continuar porque eu descobri que não era o que eu queria. E daí eu fui peregrinando, trabalhei 10 anos numa indústria de cereais, trabalhei com 10 anos com transportadora, eu trabalhei muitos anos como empregado, nessas empresas, e aí até que um dia eu resolvi mudar, tomar uma segunda decisão, que era de ter o meu próprio negócio. E aí em 91, na verdade foi 91, eu resolvi abrir nem sabia o que eu queria fazer, mas eu resolvi a deixar de trabalhar para os outros e trabalhar para mim. Como diz um ditado antigo, eu resolvi capinar para mim mesmo, Porque nada contra quem é empregado, porque nós precisamos. Eu fui empregado depois disso na universidade, por muitos anos. Mas eu resolvi ter o meu próprio negócio, porque eu queria ter o meu próprio negócio. E eu sou uma pessoa muito autônoma, e eu não gosto de seguir regras. E a regra dentro das empresas, muitas vezes, elas fogem aquilo que eu pensava. O próprio Banco do Brasil, uma vez eu quis questionar com um chefe meu dentro do banco, quis dar uma ideia e ele me disse bem assim, foi coisa que me derrotou, me fez eu desistir de continuar sendo bancário. Ele me disse o seguinte, meu filho, você está sendo pago aqui para fazer e não para pensar. E quando ele disse aquilo, eu disse, pô, mas o que eu quero com o meu cérebro? Por que eu estou estudando? Se eu não preciso pensar, se eu só tenho que executar, então eu tomei a decisão de não ficar mais no banco. Então essa foi o meu início lá, Alexandre. Eu trabalhei lá, como eu falei, 10 anos numa indústria, trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei numa veterinária. Nesse tempo aí fui diretor do Hospital de Caridade em Caçapava. Trabalhei 15 anos como consultor do Sebrae, atendendo o Rio Grande do Sul, dando palestras e consultoria em todo o Rio Grande do Sul. Depois de 15 anos resolvi a parar. Também fui professor universitário por 23 anos, É uma coisa que me apaixonei e que até hoje eu sou apaixonado por ser professor. Então quando eu ouço falar dos professores é uma coisa que eu reconheço, Me coloco no lugar deles, que é uma missão hoje bem complexa, E quase que impossível nesse Brasil de hoje. E no meio de tantas experiências, de uma transição tão radical, de sair da campanha, estudar, e quando vê com 14 anos que já está estagiando num banco, que até hoje seria uma oportunidade excelente para um jovem, mas tantos trabalhos sociais, tantas experiências profissionais, o que tu consegue eleger assim como uma grande decisão que tu tomou na tua jornada, que hoje te proporcionou chegar no momento que tu está aqui? Se tu tivesse que eleger o dia da grande decisão, que dia teria sido esse? O dia que eu resolvi me tornar dono do meu próprio negócio. Nesse dia eu trabalhava numa empresa
E aí o dono da empresa, por algumas dificuldades, me pediu para me ver a possibilidade de baixar o salário, reduzir o salário para mim poder ficar trabalhando na empresa. Isso era em janeiro e eu disse para ele, bom, se você me convidou para trabalhar e me fez uma proposta, se não tem condição de pagar o que me propôs, eu estou saindo e amanhã não venho mais. E ele insistiu, não, mas vamos conversar. Eu digo, não, acabou. E era aquilo que eu esperava. Cheguei em casa e resolvi ir para a praia. Sem grana, sem trabalho, e dali em diante, eu já tinha umas 2 ou 3 contabilidades. Eu era formado em contabilidade, trabalhei nas empresas como contabilista há algum tempo e resolvi fazer a contabilidade. Mas aquilo não sustentava o meu custo de vida. E foi aí que eu fui buscar, né, a grande sacada para me iniciar, né, o meu negócio. Quer dizer, eu digo que é um case hoje, como eu comecei o meu negócio, né, além da contabilidade. A formação que veio primeiro foi formado em contábeis e economia, né? Qual foi que veio primeiro das formações? Bom, eu sou contabilista. Na época, quem terminava o 2º grau, ou seja, terminava a escola técnica de comércio, que tinha em Caçapava, você saía com a possibilidade de fazer contabilidade, ou seja, contabilista. O contador é quem tem o curso superior. Quando eu fui fazer a universidade, em 80, eu optei por fazer economia. Então eu fiz um curso diferente. Trabalhei com contabilista por 20 e poucos anos, com escritório, e acabei depois vendendo o escritório e fui cuidar, né? Aí foi que veio a imobiliária, né? Todo aquele trabalho mais dedicado ao Grupo Vasconcelos, na verdade, né? Que não é só a imobiliária, né? A construtora e os outros negócios que faz parte hoje do nosso grupo lá. E quando tu fez essa transição de querer ter o teu próprio negócio, a primeira experiência como empreendedor não foi a imobiliária. Tem alguma outra história antes da imobiliária assim que te marcou bastante? Sim, quando eu comecei, né? Porque quando eu saí dessa empresa, eu fiquei sem o que fazer e resolvi montar o meu próprio negócio. E a primeira coisa que comecei a fazer, que eu já vinha fazendo dentro da particular, era a contabilidade. E fiz a minha primeira sociedade com o Luiz Gugelmin, né, que hoje é o vice-prefeito. Eu procurei ele, né, ele era meu compadre, e eu disse, Luiz, vamos montar uma sociedade na despesa? E então ele tinha imobiliária e eu tinha um escritório, nós dividimos a despesa. Ele tinha a atividade dele, eu tinha a minha. Só que isso não bastava, e aí eu resolvia desesperadamente buscar alguma coisa para fazer. E não sabia o que fazer. Como bom brasileiro, foi agregando e aí eu digo, puxa, eu preciso de alguma coisa porque eu não vou pagar minhas contas. E aí eu comecei a ler jornal, né, como faz todo mundo, né, buscando uma oportunidade nos jornais. E aí veio a oportunidade que me deu o grande up no meu meio, né, como empresário. Eu lendo um jornal de Santa Maria, tinha um quadrinho pequenininho que dizia que precisava de um representante para transportadora em Caçapava do Sul. E eu, naquele momento, quase que de desespero, né, porque eu precisava de alguma coisa, eu digo, eu vou mandar, era uma empresa de Santa Cruz, vou mandar lá um currículo dizendo que eu era a pessoa que eles procuravam. E eles procuravam o que eles queriam? Um representante com experiência de 3 anos em transportes, que tivesse uma empresa de forma limitada, que tivesse caminhão, tivesse depósito, tivesse telefone e uma série de outras coisas. Eu não tinha nada disso, mas eu me candidatei. E quase que foi aquilo que tu vai jogando para tudo que é lado, né? Nunca que esperava que eles fossem vir. Um dia chegou 2 indivíduos no meu escritório de contabilidade e disseram que era da empresa. E disseram que eu tinha sido escolhido. Quando eles disseram aquilo, eu estava tomando chimarrão. Eu nunca esqueço, eu quase engoli a bomba. Porque eu disse, puxa, e agora eu fiquei pensando o que eu vou fazer para essas pessoas? E aí eles disseram, olha, eu vim aqui, aí eu fiz a primeira pergunta, o senhor tem experiência de 3 anos com transportadora? Eu disse, olha, transportadora não, eu trabalhei numa indústria de cereais e lidei com caminhoneiro aí por muito tempo. E eles não me responderam nada, né? Sabe a pior coisa que tem quando você responde para alguém e esse alguém, né, não te diz nada. Você tem caminhão? Eu digo, caminhão não tem.
Mas eu tenho um Del Rey, eu vendo e compro uma caminhonete. E você não vai querer que a mercadoria fique parada. Eu contrato, pago um frete. O senhor tem empresa constituída? Digo, não, empresa não tem, mas eu sou contabilista, eu formo. Mas tem que ser limitado, eu boto o meu pai de sócio. O senhor tem telefone? Telefone naquela época, telefone era, tinha que ficar 2 anos numa fila para comprar, não existia celular, era só fixo. E o meu pai tinha telefone morado lá da minha casa. Digo, olha, telefone não tem, mas eu uso do meu pai. E aí foi fazendo outras perguntas, né? Guardou tudo, não disse nada e foram embora. E eu disse, puxa, mas, bom, pelo menos não me xingaram. E foram embora. Passou-se uns 15 dias, eles me ligaram, dizendo que eu tinha sido escolhido. E resumindo, trabalhei 10 anos com a empresa Transportes Venâncio Aires, de Santa Cruz. E o curioso foi que teve uma reunião, acho que no final do ano, e o seu Oswaldo, que era o dono da empresa, queria conhecer o cara de Caçapava, que não tinha nada e virou representante deles, né? Ele queria saber como que eu tinha sido tão ousado assim. Eu digo, olha, na hora do desespero, a gente faz de tudo. Mas na verdade não foi uma coisa aleatória, eu tinha imaginado todas as situações, né? Sim, tanto é que a minha garagem, eles queriam saber se eu tinha depósitos, que não tinha também. Eu disse, ó, tem uma garagem grande. Eu vendi o Del Rey, comprei a caminhoneta, usei a garagem como depósito, peguei o telefone do meu pai, fiz tudo o que tinha que ser feito. E aí, Alexandre, foi a grande sacada. Depois veio a universidade, quase que paralelo, eu virei professor da universidade. E depois 10 anos depois veio o Sebrae, né? E aí foi, em 96, surge a imobiliária, né? Na verdade, inicialmente, surge como de forma autônoma, né? Eu era um corretor de imóveis, né? Então não era ainda imobiliária de forma jurídica, né? Sim. E qual foi o grande salto assim para a imobiliária entrar decolar, como é o termo, né, que o pessoal usa muito hoje, assim, que tu viu que foi um grande diferencial a partir do momento que tu tomou aquela decisão, que as coisas começaram a andar e a tua atenção começou a se voltar mais para esse negócio? 2005 foi o ano que eu estava viajando bastante pelo Sebrae e resolvi tomar uma decisão de investir mais, porque até então é uma coisa que é importante e que fica como recado, não dá para a gente fazer tudo ao mesmo tempo, não dá para te ter vários negócios ao mesmo tempo. Tem um ditado popular que diz que o boi engorda com o olhar do dono. E a imobiliária estava aleatória, eu tinha um escritório de contabilidade e a imobiliária, e eu viajava pelo Sebrae e acabava não... E em 2005, um pouquinho antes, no início de 2005, 2004, por aí, eu comecei a buscar a investir mais. E eu precisava de um sócio, né? Eu precisava de alguém que me ajudasse, até porque eu ainda continuava viajando, precisava de alguém que tocasse a empresa. E fiquei aí um ano inteiro em Caçapava buscando uma pessoa que topasse essa ideia de ser sócio. Claro, o sócio significava, não tinha que ter dinheiro, mas ele tinha que dividir, viver do resultado do negócio, e eu não achei. Infelizmente eu não consegui esse sócio, e aí como eu dava aula na Universidade de São Gabriel, eu acabei em São Gabriel, no primeiro semestre na curso de administração, no primeiro dia de aula eu disse que durante aquela aula eu tinha uma oferta, eu ia escolher o melhor aluno e ia fazer um convite para ser meu sócio. Era uma turma de 70 e poucos alunos no curso de administração de empresa. A disciplina era a teoria geral da administração. Acho que ninguém levou a sério. No final do semestre, 2 alunos se destacaram. E eu cheguei para um deles e convidei, que é o meu sócio hoje, que é o Anderson. Cheguei e disse, tu quer ser meu sócio? Ele era de Rosário e trabalhava na imobiliária em Rosário. Era um jovem estudante. E ele disse, mas eu não tenho dinheiro, não conheço Caçapava, não sei se meus pais vão liberar para mim morar lá. Eu digo, mas está feito o convite. Resumindo, depois de uma série de andamentos, né, ele veio para Caçapava e foi aí que nós começamos aí eu arrumei um parceiro que podia me ajudar quando eu estava viajando, ele assumia o comando da empresa, né, foi aprendendo também e a gente resolveu a focar no negócio imobiliário. E aí vieram depois os outros negócios. E um cara que nem tu, que tem uma experiência profissional tão grande, flutuou por tantos segmentos, conhece tantos negócios, trabalhou com muitas pessoas, optou pelo ramo imobiliário, se tornou uma referência hoje no ramo, a imobiliária em si completa aí seus 25 anos
ela por mais de 11, 12 anos consecutivos é eleita a imobiliária mais lembrada pelos caçapavanos. Temos um posicionamento de mercado diferenciado. Qual foi o momento que, analisando toda a tua jornada, todas as opções e possibilidades que tu poderia ter, tu olhou e pensou que a decisão de ter dado o rumo que tu deu para a tua carreira era a decisão certa? Olha, eu acho que em 2005 foi o momento em que eu vi que eu estava há basicamente 9 anos, né, com a empresa, trabalhando na área imobiliária, mas não estava levando muito a sério. E aí em 2005 realmente eu disse, ó, é isso que eu quero, por várias razões, Alexandre. Primeiro porque eu descobri que eu trabalhava com o sonho das pessoas. O maior sonho da pessoa é ter uma casa própria. E a gente trabalhava com isso, eu trabalhava com isso. E vi o quanto era satisfatório ajudar uma pessoa a realizar esse sonho. O quanto elas ficavam felizes quando realmente a gente dava mais do que a gente ser corretor, mas a gente dava como dava ajuda, era um conselheiro nesse momento. E isso foi muito gratificante. Então, para mim, a decisão começa em 2005 e a cada ano retifica mais, né, o quanto é gostoso essa atividade, porque nós não trabalhamos apenas para chegar no final do mês e ganhar dinheiro. Nós trabalhamos para encontrar essas pessoas, como a gente encontra pessoas de 20 anos atrás, que nos agradecem até hoje, né, por ter ajudado a realizar aquele sonho dela, né, porque a gente está ali orientando ela em todos os sentidos, no sentido mercadológico, no sentido daquilo que ela está comprando, se ela realmente vai fazer um bom negócio. A gente não se preocupa em focar na comissão, nós focamos, né, na realização da pessoa, na satisfação da pessoa. Agora, com o auxílio da Magali aqui, eu quero te fazer a última pergunta. Nós que acompanhamos lá o teu dia a dia de trabalho, e eu aqui hoje pude observar algo que é uma característica que tu tem de manter por perto de ti alguns objetos, algumas ferramentas que te lembram parte da história. E aqui tem um instrumento aqui que eu particularmente não conheço. Quero que tu conte um pouco. Bom, Alexandre, isso aí é um instrumento, né, chamado arado, né, puxado a bois, que se usava para romper a terra para poder plantar. E isso aí, esse aqui é um arado número 9, tem o número 7 e o número 9. O 9 é o maior. E botava puxado por 2 bois e a gente vai lá atrás agarrado no cabinho lá. E isso aí, com 8 anos, eu já trabalhava num desses aí. Tomei muito laço, passei muito trabalho. Tomei laço em 2 sentidos. Tomei laço quando eu não fazia bem feito, meu pai me surrava, né? E apanhava do arado muitas vezes, que batia, cravava numa pedra, os bois eram mais rápidos do que eu, né? Então aí o arado nós temos dentro da casa. Depois o Dino vai fazer lá uma máquina de debulhar milho, que era o nosso festival do final do fim de semana, né? Quando o pessoal ia para as festas, nós ia debulhar milho, eu e meu irmão, né? Então a gente tem um moinho de fazer ração. Então nós temos algumas coisas aqui que a gente está mantendo, né? Na verdade, como vocês viram a trilhadeira no início, né? É uma trilhadeira que é daquela época, né? Uma trilhadeira que tem 60 anos, né? E que acompanha a gente aqui, que ficou aqui, faz parte do museu aqui, né? Do museu, não o museu da história de outras pessoas, mas da minha história. Sensacional. Agora o Dino vai mostrar mais algumas imagens para vocês aí.